Oi pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos falar de palavrinha de meditação hoje? A princípio, eu falaria, até avisei no Snap. Se você não me segue no Snap, eu estou como Menopausa para Feministas Trácio Silvia ou Silvia HM Moro, você me encontra lá. E eu disse que eu ia gravar um vídeo agora à noite e eu ia falar a respeito da baleia azul. Eu tenho filhos adolescentes, tenho filhos jovens e é um tema assim bem polêmico e bem questionável, né? Nesse momento que a gente está vivendo, tantas pessoas falando a respeito disso, agora não tão mais, mas até a semana passada, retrasada, o assunto estava muito assim. Mas quando eu vim gravar, eu pensei num outro tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, a respeito do sentimento de injustiça. Nós vivemos momentos neste mundo em que todos nós, de alguma maneira, nos sentimos injustiçados. Ou quer que seja pela sociedade, ou por questões raciais, ou por questões a respeito de leis, ou governamentais, ou até mesmo relacionais, no trabalho, enfim. Se você perguntar para 10 pessoas, você se sente injustiçado em alguma coisa? Todas as 10 vão dizer sim, eu me sinto injustiçado em algumas coisas. E outras mais, outras menos. Mas eu não sei se é porque ultimamente eu tenho convivido assim com tantas pessoas passando por algumas lutas e assim, pessoas passando por um sentimento de injustiça muito grande. E esse tema assim, me veio muito forte no coração, porque o que fazer com a injustiça que se faz conosco, né? Tem algumas injustiças que nós passamos e que nós temos condições de tomar alguma providência. Alguém bate no seu carro, a pessoa está errada e a pessoa não quer pagar, ela está sendo injusta com você, você vai atrás das leis, enfim, e a pessoa acaba tendo que pagar realmente teu carro porque ela estava errada. Ou uma ação trabalhista, enfim, tantas outras coisas que nós podemos usar a lei ao nosso favor para que a gente possa ver a justiça ser feita. Mas existem casos que até mesmo através das leis, você vê a injustiça acontecendo, porque a lei muitas vezes, muitas vezes não, em todas as vezes, a lei ela é para todos, é a mesma lei para todos. Só que a lei ela não dá o suporte nas variantes dessa necessidade da lei. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas ou seja, a lei é feita para todos e a lei é genericamente cumprida por todos e não existe exceções para casos e casos. Então, muitas vezes a mesma pessoa que se sente completamente feito justiça na vida dela com aquela lei, para outra que tem uma situação um pouco peculiar, um pouco diferente, vai se sentir injustiçada, porque naquela situação a lei não está favorecendo ela, porque é um caso peculiar, vocês me entendem? Ou seja, tem pessoas que encontram bases na lei, brechas na lei, para viver na impunidade de algumas coisas. Enfim, mas não é isso que eu quero falar, eu nem quero me apegar muito a isso, porque eu nem conheço leis. Se meu filho estivesse aqui comigo, ele faz direito, está no quarto ano, ele falaria melhor do que eu, mas não é isso que eu estou falando. Eu quero falar do sentimento que vem no nosso coração de injustiça quando alguém faz alguma coisa para você e você não sabe o que fazer e você tenta buscar ajuda e você não encontra essa ajuda porque não existe algo ou alguém que possa te socorrer na injustiça que você está sofrendo. E existe um versículo na Bíblia muito tremendo e esse versículo ele diz assim. Ele diz assim. Ele está em Romanos 12:19. Ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu vou ler de novo.
Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu a recompensarei. Aqui está falando de duas coisas. Uma é da vingança e a outra do sentimento de ira. Quando eu falo em vingança, eu falo de fazer algo para alguém que em contrapartida me fez algo ruim. Eu sofri eu tenho um sentimento de injustiça com aquela pessoa porque ela me fez algo muito ruim. Então a vingança aqui é eu fazer alguma coisa para retribuir para a pessoa aquilo que ela fez de ruim para mim. Mas o que a Bíblia fala, e é uma coisa muito interessante, é não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A ira é um sentimento do ser humano relacionado à nossa alma. Ira, raiva, inveja, são sentimentos ruins ligados à nossa alma, né? A nossa alma é cheia desses sentimentos de justiça própria, de vingança, tudo isso está relacionado à nossa alma. A ira, ela é um sentimento que aflora no ser humano porque nós somos humanos e Deus nos fez com sentimentos e a ira vem. Então, quando Deus fala para a gente não se vingar, para a gente dar lugar à ira, extravasar a ira e deixar que Ele, através da ira dele, da justiça dele, Ele faça aquilo que precisa ser feito. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. É tremendo você imaginar que quando você está passando por um sentimento de injustiça, que Deus fala assim para você, não se vingue. Você pode até se irar, mas você não vai se vingar, porque é minha essa vingança e eu vou retribuir a quem de direito. É tremendo a gente entender que existe um Deus poderoso, soberano, majestoso, grande, que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, que fez o ser humano, que fez os animais, que fez o universo, que fez os planetas. E mesmo assim, a Bíblia nos garante que Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Ele diz assim, não se vingue. Essa vingança é minha. Você pode até se irar, se ire, mas não se vingue. Eu vou fazer justiça. Eu vou ser o seu vingador. Eu vou me vingar por você, porque essa vingança é minha. Você não precisa fazer isso. É tremendo quando a gente consegue entender essa verdade. É muito difícil. E agora há pouco eu estava falando com uma pessoa no telefone a respeito disso, a respeito do sentimento de injustiça e a respeito desse versículo e de como ele é importante e como ele é grande. É claro que eu estou falando para os cristãos, porque as pessoas que não são cristãs, elas têm uma outra maneira de pensar e talvez, né, elas pensem na lei da compensação, na lei do retorno, que também acontece, só que ao meu parecer, acontece porque existe... Desculpa, tive que sair e voltar E quando a gente tem esse sentimento de injustiça, de ver as coisas acontecerem e você não ter o que fazer, mas é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Para o cristão, a justiça está em Deus. Para aquele que não é cristão, vai crer na lei do retorno, na lei da semeadura, o que planta colhe, enfim. Eu não estou entrando nessa questão. Para os cristãos, e eu sou cristã e eu falo como cristã, eu creio num Deus poderoso, que está ao nosso favor, que julga a nossa causa, que está acima de tudo, que está olhando com todos os detalhes aquilo que acontece aqui na terra, para fazer a justiça dele. Tanto é que um dos atributos de Deus é a justiça. A Bíblia fala que Deus é justo.
Talvez o que não nos agrade é que a nossa justiça não casa com a justiça de Deus. Ou talvez que o nosso tempo para a justiça não se case com o tempo dele. Mas uma coisa a gente tem que ter no coração. Se as nossas vidas está nas mãos de Deus, se a gente entregou nosso coração para Deus, se a nossa vida pertence a Ele, se a gente tem certeza que Ele está cuidando de nós e Ele está, a palavra diz que os olhos dele estão atentos na terra para fazer-se forte para aqueles cujo coração é completamente dele. Se eu tenho essa certeza, logo eu tenho que descansar e eu tenho que crer, assim, com todo o meu coração, que por pior que seja a injustiça que eu esteja passando, por pior que seja a situação, por mais que eu veja as coisas acontecendo, como nós vemos aqui no Brasil, gente, a gente está vivendo num mundo, num país onde a injustiça é uma coisa terrível, uma coisa grave, a gente vê isso todo dia, através da política, através das coisas que a gente está vendo acontecer, né, as injustiças sociais que a gente vê. Mas a gente tem que crer num Deus que é soberano sobre tudo isso, num Deus que cuida de nós. Pode até ser que a justiça de Deus não venha aos tempos dos nossos olhos contemplarem essa justiça, mas ela vem de alguma maneira, porque Ele diz que a justiça é dele. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, de luta, de tremenda injustiça na sua vida, creia que existe um Deus que é soberano, que é maior que tudo isso, que está vendo e que diz para você, para, não se vingue. Você pode até se irar, mas não se vingue. Minha é a justiça e eu a retribuirei. É com muito temor e tremor que a gente ouve uma palavra dessa de um Deus tão poderoso que pode, com um sopro das suas narinas, dissipar tudo isso. E Ele diz que Ele cuida de nós e que Ele é o nosso vingador. Então descansa, entrega, confia e aguarde e você vai ver a justiça de Deus na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!